Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje a gente está aqui com um programa especial, o especial de Carnaval. E eu trouxe uma pessoa que mora aqui no meu coração e no coração de todo mundo da casa, né? É alguém que trabalha há muitos anos na doutrina espírita, que traz para a gente muita sabedoria, porque ela traz com leveza, com simplicidade e com uma fala que toca a todos nós. E hoje a gente vai falar de um assunto que está bombando de novo, mas que é de um livro, e a gente vai contar as características desse livro, né? Então estamos aqui com Deusa Nogueira, amiga querida. Olá, amigos queridos. Nós estamos assim bem agradecidos por essa oportunidade, mais esta oportunidade de encontro, em que a gente vai utilizando a doutrina espírita para as questões práticas da nossa vida diária. Então é com muita alegria que estamos compartilhando esse momento, não é, Denise? É isso. E a gente conversando sobre carnaval, sobre esse momento, né? Tão importante para o brasileiro, né? Mas que poucos sabem o que realmente acontece no carnaval, é que a gente lembrou de um livro, né, Deusa? Isso. Nas Fronteiras da Loucura, de Manoel Filomeno de Miranda, não é? É através da mediunidade do nosso querido Divaldo Pereira Franco, né? Muito Isso. bom mesmo. E esse livro foi motivador de muitas questões, não é? Uhum. No movimento nosso brasileiro, os católicos sempre fizeram retiro. Sempre tinha lá um convento ou um lugar, e aquele grupo, né, para passar o carnaval. Aí levavam lá a sua programação, que sempre tinha que ter a oração no meio, né? Então, mesmo sendo muitas vezes locais recreativos, mas tinham grandes momentos de oração, eram os chamados retiros. Os irmãos protestantes também sempre fizeram isso. Mas é interessante que, num determinado momento, o doutor Bezerra de Menezes fala que no trabalho de socorro que é feito nesse momento, eles tinham que usar médiuns de outras denominações. E porque aqueles médiuns que eles sempre usaram, que são os médiuns espíritas, estavam distraídos. Ah, Denise, foi uma dor no coração. E aí começou a haver um trabalho assim, de jovens, no período de carnaval, para programar o tarefa de evangelização. Isso De que você está infância e falando é juventude. verdade. Começou assim. Eu me lembro que há muitos anos atrás a gente fez, aqui na casa, na época do carnaval, um teatro, e eu estava contando, né? Cada sala do Seja era um cenário de uma parte do livro. Então você tinha o umbral, você tinha o local do acidente, você tinha o local lá dos desfiles, você tinha o local da parte espiritual, né? Da reunião deles, como é que eles iam tratar isso, tratar aquilo. E foi muito impactante para quem veio assistir. Isso, exatamente. Muito impactante. A gente tem as fotos, e as fotos de quem estava assistindo são todas assim, né? Impressionadas. Porque a gente não faz ideia o que acontece do lado de lá. Parece uma festa, né? Maravilhosa. A gente é muito distraído, né? Isso, as Porque cores, assim, pode né? acontecer o que acontecer, mas a gente é o que a gente é. Exatamente. E aí, nessa hora, vai havendo um divisor de água, né? Eu sou médium 24 horas por dia, ou eu sou médium uma vez ou duas vezes por semana só na casa espírita, né? Eu sou trabalhador de Jesus 24 horas por dia, ou eu sou trabalhador de Jesus só quando eu estou numa atividade. E isso, essa desconstrução, a gente precisa fazer, né? Porque a gente acaba assim, setorizando algo e perdendo a qualidade disto. Porque eu sou trabalhador de Jesus numa festa? Você sim. Porque Jesus, ele não começa o messianato dele na festa de casamento? Então, eu posso ser, é muito de comportamento, é muito de postura, não é? Agora, aquela questão da gente se alienar do que sabe para descansar é sinal que o conhecimento está cansando. É sinal que não está sendo bom. E não é para isso, né? Tira férias, descanso do trabalho, mas o médium, na verdade, ele é um outro tipo de trabalhador. Ele tem que estar pronto. Exatamente. Né? E não adianta. Um dia
você abrir as portas e no Isso. outro dizer, não, agora eu me conecto com Deus. Exato. Não existe isso, né? Porque aquilo onde você abre as portas te acompanha. Exato. Você abriu as portas, aquilo tudo te Isso. acompanha, E né? os encontros espíritas começaram, né? Em Minas Gerais já havia, no Nordeste já havia, né? Mas assim, devagarzinho. E os jovens juntaram para programar a evangelização. Naquele Uhum. momento com a nossa Darcy Neves, com a Cássia, né? Aquele pessoal da antiga, né? E reuniram lá para montar, Berenice, para montar o trabalho. Só que, quando se trabalha em equipe, isso é fantástico para a gente, Movimento Espírita. Trabalho em equipe é uma produtividade de qualidade e muito maior. Não é equipe, não. Equipe, né? E aí acabaram logo de programar aulas para o ano todo, nos ciclos todos, juventude. Aí o que aconteceu? E na época do mimeógrafo é álcool. Aí do mimeografado, tudo bonitinho. Aí veio o Deu até estudo. saudade agora, Deu hein? saudade, né? Aí veio o estudo. E aí começar a estudar livro de Espíritos e Evangelho, naquele momento, em grupos, né? De uma forma menos sistemática. No ano seguinte, aí sim, aí seria para trazer o trabalho de juventude, mas aí já havia tempos para esses estudos e determinados oradores conhecidos sendo convidados para fazer esse estudo. E também o número já foi aumentando. Então já tinham 200, daqui a pouco já tinham 600, daqui a pouco tinham 1.000. E aí foi quando surgiu a Comerge, né, que em termos de encontro no período do carnaval aqui no Rio de Janeiro, foi o pioneiro. Uhum. A gente tem no Leon Denis, que vai fazer esse ano 40 anos, é bodas de Esmeralda, né? A gente está muito feliz de encontro. E aí, a partir daí, foi havendo uma multiplicação. Porque os encontros, numa Comerge, a pessoa entra num sábado, sai na quarta-feira de cinza de manhã, que é internato, né? E nas casas espíritas, o Leon Denis foi a primeira casa espírita que abriu no período do carnaval. Olha só, sabe por quê, Denise? Porque havia ainda aquela tradição que no carnaval o diabo está solto. Agora, vamos Olha. lá. Mas o diabo não tem que estar na casa espírita? O diabo tem que estar na casa espírita para se evangelizar, né? Então, o nosso altivo abriu o Leon Denis há 40 anos atrás para esse tipo de encontro, que em princípio era de jovem, mas aí os adultos vieram. E era encontro o dia todo, de 8h30 da manhã até 5 horas. E de um tempo para cá, a gente passou a fazer meio-dia. E é muito bonito que há também os ENEFs, que são os encontros estadual da família espírita, ou de manhã ou à tarde. Então, a gente está tendo muita opção para ser um colaborador de Jesus, de Dr. Bezerra de Menezes, que patrocina esse trabalho, que é um trabalho de ajuda no período do carnaval, não é, Denise? É um trabalho muito grande. A sustentação, até os médiuns que, porventura, não vão a algum retiro, tem que entender que é um trabalho de sustentação para os espíritos poderem trabalhar, né? Porque a nossa parte mental, os nossos pensamentos, eles se transformam em matéria, Exato. né? Matéria que eles utilizam para os tratamentos. Exato. Não é verdade? E o espiritismo, pois é, tem essa questão. Pode alguém pensar assim, mas o espiritismo, então, demoniza o carnaval? Não demoniza. A gente não demoniza ninguém, porque demônio não existe, né? E não há essa demonização do carnaval. Há pessoas que precisam descansar? Existem aquelas. Existem aquelas que aproveitam para estudar? Existem. Existem aqueles profissionais que trabalham ali e que tiram o seu sustento? Existem também. Existem. E tem um movimento assim, artístico de beleza, né? De luz, de cor, uma expressão cultural. Não é essa a posição fonte de da renda para doutrina, muita gente, né? Exato. De você criticar. Mas é a posição assim, em que eu posso ajudar? É aquele coletivo, eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar, né? Então, essa disponibilidade. Por isso que a gente não faz um retiro como o católico e o protestante. É um momento de estudo. Porque enquanto a gente está estudando ali, está confraternizando com os amigos, conversando, trocando, né? A gente está gerando amor. A gente está liberando fluido, né? Porque liberando fluido. Ao lado desses que estão de uma forma sadia, existem aqueles outros que aproveitam esse período para drogadição,
né? Para determinados impulsos que levam ao prejuízo do outro, ao latrocínio, ao homicídio, Exatamente, né? Às exatamente. desavenças, aos desvarios sexuais. Tem gente que espera esse momento para para liberarem essas questões todas. E é claro, se cada um colhe de acordo com o que plantou, o resultado é desastroso. Tem Exatamente. muita dor, não é? É o carnaval, né? Carnevale, né? Carne Exatamente. nada Nada vale, vale, né? exatamente. Quando a carne nada vale, ela não é só em relação à sexolatria, né? Ela Não, também é em relação às questões internas, que ali você libera a sombra, né? Só que sombra, você exatamente. libera ela não numa postura de autoconhecimento, Nem de trabalho, né? nem de trabalho. Isso, Você libera ela numa posição onde ela vem desvairada, né? E o exatamente. que vem depois daquilo é Exatamente. muito prejudicial para o corpo e para o espírito, né? Exatamente. Então, essa carne passa a não valer nada diante de posso beber até cair, né? Exatamente. Posso ter relações com quem vier, beijar quantas bocas virem, posso virar as noites diante Exato. de sei lá o quê, posso gastar o que eu tenho que eu não tenho, Exato. sujar, né, Não, o o ambiente, né? ambiente, seja de que forma for. Então, o problema não é o carnaval em si, é o que a gente faz desse carnaval, Exatamente, né? Quem somos exatamente. nós diante do carnaval, Exatamente. né? E aí eu concordo com você, não é endemonizar uma festa, Não, não. é simplesmente ter consciência do que a festa Da sua é, postura, né? E da da sua sua postura postura. diante daquele. É o espetáculo que está ali, né? Agora, como é Claro. que você participa, interage? Né? Como é que Uhum. você faz isso? Eu lembro, Denise, que antigamente as famílias mais modestas, né? E a minha família tinha esse hábito, reunia todo mundo na casa da minha avó. Aí tinha os desfiles que apareciam, né? Uhum. Na escola de samba, desfile de fantasias, né? E tudo. E aí era feito aquele lanche, e as pessoas ficavam ali conversando, sorrindo, comentando. Então, era um ambiente assim bem saudável da Aham. família estar reunida durante 3 dias. Que eu, quando eu acabava, eles falavam assim: ah, que pena, né? Vai a tia tal, vai o primo tal embora. Iam as pessoas, mas era um momento importante de congraçamento da família. Então, não era Aham. nada demais. Se via desfile, né? Que aguentava ver o tempo todo via, se via a questão das fantasias, mas sem haver nenhuma questão negativa ali e nenhum excesso, né? E É nenhum essa a questão, é o excesso. A excesso que é o questão do problema. excesso que é o problema. No livro, né, Deusa, é um livro assim que eu desconheço se tem, mas esse livro, particularmente, ele retrata É único, o ele é único. carnaval no Isso. Rio de No Rio de Janeiro, Janeiro, né? O exatamente que isso. acontece na época do carnaval. Então ele vai pelos desfiles das escolas de Exato. samba, E é né? muito legal quando ele fala dos desfiles, né? Que a maioria, quem sustenta essa, embora tenha dinheiro por trás e tudo, mas quem sustenta é aquele morador da comunidade, né? Que Sim. quase sempre faz aquele trabalho, muitas vezes com muito esforço, às vezes sobre monetizado, né? Ganhando pouco, Uhum. tudo isso. E o preço de uma fantasia é muito cara, né? E Paga o ele ano fala, pagou o inteiro. ano É inteirinho. isso. E ele vem falando que não é uma fantasia. A Uhum. criatura assume seu papel. Então tem um texto que ele fala assim: reis e rainhas, príncipes e princesas, né? Arrastando os seus mantos, né? Numa festa que parece que é fantasia, mas é identificação. Uma Uhum. volta ao passado. É. Muito Incrível, interessante muito isso, né? incrível. É verdade. Eh, as partes do livro, né, que são muito interessantes em relação a essa parte da fantasia, que ele vai detalhando, né, Isso, que ele vai mostrando o como que a gente se encanta, o como que a gente veste aquela roupa, isso, o como que às vezes, muitas vezes, algumas pessoas que já têm esse passado ali, isso. né, que traz de volta, como algumas até podem enlouquecer Enlouquecer, diante daquilo, exato. Porque né. aí você vive uma realidade, vamos dizer assim, uma Uhum, situação que não é real, né? Uma uhum. situação é uma volta, né? E isso é um processo de fuga, né? É um processo de fuga. Porque a questão é, não é o momento que eu estou ali representando aquele papel.
A questão é como é que eu vou voltar à minha realidade. É. Né? Eu vou sair do palácio, eu vou sair do castelo e eu vou ter que subir aquela escadaria, né? Eu vou ter que passar aquela dificuldade toda, aquela roupa, aquela comida, tudo isso. Então, isso vai causar uma zona Botar de o pé no conflito chão. na alma, Uhum. vai causar. É engraçado que acontece um fenômeno engraçado em todo o meio da psicologia e psiquiatria, né? Que até o carnaval todo mundo some. Exato. Some, falta, diz que está viajando, que está fazendo outra coisa, que depois do carnaval a gente vê e tal, não sei o quê. Então tem aquela baixa grande, né? Todo mundo de férias, entre aspas. E que depois do carnaval é que é o problema. Porque dobra o número de pacientes. Por conta dessa loucura do abrir essas portas, né? Eu me misturar com aquilo que era, que agora eu não sou mais quem eu sou, o que eu fiz, Isso. né? Que vazio é esse que está tomando conta de mim? E aí as mentes retornam de uma forma muito perturbada, né? De uma forma muito assim. Não é só a depressão o que vem, né? Exato. É a depressão, é o desânimo, é o como é que eu vou lidar com a minha realidade. Acabou, né? Acabou. Às vezes acabou, e Acabou. agora? Como é E que agora? eu fico, né? Exatamente. Né? Porque não deixa nada, né, assim, de concreto que vai alicerçar a pessoa para a felicidade, de bom ânimo para o trabalho, para o dia a dia. Não é esse o convite, né? Não é esse o convite. Sem contar as mentes espirituais, os espíritos que a gente vai atrair. Alguns, né, querendo perpetuar aquele espaço, aquele estado, e outros até tão infelizes quanto eu, sentindo a mesma dor, o mesmo vazio, a mesma incompletude. Então, potencializa. Pois é. Potencializa. Fora os relacionamentos, né, que são destruídos justamente numa época em que naquela época tudo está valendo, mas não é real. Exato. Né? Esse Mesmo tudo quando está fala assim, valendo. não, uma relação aberta, pode ir, voltar, mas quando o outro volta, não é a mesma Não é a coisa, mesma né? coisa. Ninguém é a mesma coisa, ninguém né? é a Após uma mesma coisa. experiência. Então, essas. Tanto que muitos namoros, casamentos mesmo, são desfeitos antes do carnaval, né? Para a pessoa poder fazer o que quiser, né? Liberar alguma coisa que está dentro dela que ela não trabalhava direito. Então, ela agora não eu tenho a sabe. oportunidade de liberar qualquer coisa, porque tudo pode agora. Né? E nessa liberação, a pessoa ultrapassa os seus próprios limites. Exatamente. Né? E tem uma coisa, Deusa, que eu queria saber de você. Como é a nossa relação com essa moral quando a gente ultrapassa esses limites? Pois é, né? Aí a gente ultrapassou o limite, né? Cair, né? Cair. E eu lembro muito de dois personagens, Jesus, tem que vir Jesus, né? Do Evangelho. Eu lembro de Pedro e lembro de Judas. Porque, mas não tem nada a ver. Não, eu estou falando no sentimento de queda. Porque para eu perceber que eu caí, eu tenho que ter consciência disso. E eu só caio quando eu conheço quando eu conheço o caminho. Quando eu não conheço o caminho, é por ali mesmo. Mas quando eu conheço o caminho, eu caio, né? Eu percebo e eu caí, eu desviei. E aí nós temos em Pedro e em Judas, né? Judas se destrói. E muita gente se autodestrói. E muita gente entra nessa posição, fala assim, não tenho mais jeito. Agora, vou chutar o balde, vou meter o pé na jaca mesmo, porque eu não sirvo mesmo, não adiantou, eu era hipócrita. Mas a gente tem Pedro, né? Pedro, quando fala a questão do amor, tu me amas, ele vê o amor de Jesus, ele se sente filho de Deus, então está na hora de eu levantar, fazer alguma coisa por mim, através do contato com o próximo, porque tem isso, Denise, se eu ficar só comigo, o conteúdo que eu tenho está complicado, está conturbado, está amassado. Mas quando eu começo a sair do egoísmo, né, dessa questão do egocentrismo, eu olho o outro e muitas vezes a espiritualidade vai se aproveitar daquele outro que eu nem espero. O recurso para eu começar a me reerguer, para eu começar a caminhar. Pois é, esses recursos, eles são infindáveis, né? São. Lembrando agora de uma outra parte do livro, você falando isso, é o socorro dos espíritos diante de diversas situações, né? Esse livro mostra o hospital de campanha
que é montado no Campo de Santana, por doutor Bezerra de Menezes. Por que ali, gente? Porque está pertinho. Ah, mas não pode ser lá no plano espiritual? Não, não pode ser, não. Porque, primeiro, a psicosfera está densa, né? E, segundo, socorro imediato, o tempo que você leva de transportar para um lugar para o outro, você perde o paciente. E ali, perder o paciente é em termos de tônus vibratório, de energia perispirítica, né? E até da criatura do próprio espírito enlouquecido sair correndo e não querer ir para ali. Então, está ali na Praça 11, né? Que, na verdade, aqui no Rio de Janeiro é o coração. O sambódromo é o coração do carnaval, né? Então, ali, as coisas começam a ser exercitadas por doutor Bezerra, uma falange enorme de médicos, enfermeiros, socorristas espirituais, atendentes, quer dizer, espírito que tem escuta, para escutar o outro, né? Que muitas vezes ele precisa. Por que eu estou aqui? Por que eu escolhi esse caminho, né? E agora, eu consigo voltar para minha família? Eu consigo voltar para o meu emprego, né? Eu teve um caso de uma pessoa que foi fotografada por um jornal, num horário de plantão. Então, ele estava lá num bloco ali, né? E aí, como é que fica? Aí ele não foi nem a questão de ser despedido, ele ficou com muita vergonha, né? De ter mentido. Qual é a credibilidade se você tem uma chefia de um grupo, né? E você mente? Como é que você vai impor respeito ao seu subordinado? E ele acabou pedindo, assim, uma demissão de uma situação em que a família precisava, com um filho especial, que precisava de tratamento na época, perdendo tudo isso em função de uma vergonha muito grande. Aí tem a questão, gente, do orgulho, né? Porque se eu fiz, eu tenho que assumir. Olha, eu fiz, foi mal, não é? Mas não vou fazer mais, e a pessoa assumir a responsabilidade, né? Mas, nesse caso, a pessoa foi séria e a família, assim, ruiu a partir daí. Porque a família se sentiu desconsiderada com a atitude dele. Porque muitas vezes a gente não encontra resposta para o que a gente fez. Por quê? Exato. Porque eu troquei tudo isso por uma festa, Exato. né? Por alguns dias. Por alguns dias, exatamente. Ou um dia, muitas vezes. Exato. O que eu joguei no lixo? E aí, como a pessoa não encontra a própria resposta para aquilo que ela fez, ela não consegue lidar com aquele Exato. erro. Ela desiste, né? É vergonhoso para ela, é Exato. vergonhoso para ela se colocar diante do mundo e diante dela. Exato. Muitas vezes ela projeta culpas, ela inventa histórias, ela aí cria um problema maior ainda Exato. por não assumir, não ter essa coragem, né? A maturidade, né? Maturidade para conseguir enfrentar aquilo que ela provocou. Exatamente. Né? E no outro bloco a gente vai ver como é que a espiritualidade atua para socorrer nesse período, né? Que a gente fica pensando no hospital de campanha, mas é só no hospital de campanha? Não, né? A gente sabe que o amor, o socorro, a solidariedade espiritual funciona para todos nós, né? Falando de psicosfera densa, né? Atuando ali onde tem as maiores questões, né? Na verdade, é como um filtro, né, Deusa? Porque, na verdade, tudo isso promove o impacto até em quem não está pulando o carnaval. Exatamente isso, né? exatamente. Então, aquela psicosfera densa, ela começa a perturbar o ambiente, né? Exato. Então, a gente vai falar muito sobre como é que a espiritualidade age. Exato. E como é que a gente se percebe dentro das histórias, né? Então, assim, quem é você diante do carnaval? O que acontece? Você gosta muito de pular carnaval? Você gosta da festa? Você entra na psicosfera? Você pode pular o carnaval sem permitir que essa psicosfera te atrapalhe a vida, que ela mexa com você nas suas questões morais. Olha do que a gente estava falando, das questões morais. Né? Então, não é a festa em si, é o que se é feito dessa festa. Só que, no momento em que as portas estão abertas, é preciso ter cuidado, principalmente para quem tem mediunidade aberta. Com certeza. Né? Que é ali que mora o maior perigo, não é? Então, queridos, voltamos já com Deusa Nogueira. A gente vai tomar um café. E a gente vai voltar justamente com essa parte de tratamento e mais outras coisas que estão dentro do livro, né? Até já!
Olá, já estamos de volta depois do nosso pequeno intervalo com Deusa Nogueira. A gente aqui conversando sobre o livro do Manuel Filomeno, psicografado por Divaldo Franco, Nas Fronteiras da Loucura, e falando, lógico, sobre o entorno do livro, né? Que ele se passa na cidade do Rio de Janeiro, onde naquele período está acontecendo o carnaval, e o que, que acontece na parte dos encarnados e dos desencarnados, do plano espiritual? Como é que é tudo isso, né, Deus? Exato, e é muito interessante. Tem fatos, e eu acho a espiritualidade fantástica, porque eles veem casos em que se consegue e casos que não se consegue. Eu vou começar primeiro no fato não bem-sucedido. Aqueles 3 jovens estavam embriagados, né, numa situação muito difícil, e aí a espiritualidade tenta, né, os guias tentam, mas ele não consegue. E aí eles pegam o volante e o carro cai no mangue, no canal do mangue. Isso. E aí os 3 vêm a desencarnar, e aí vem a espiritualidade tentando socorrê-los, levá-los, né? Um ou outro ainda muito agoniado, outros sem saber o que estava acontecendo, foram lá para o hospital de campanha. Mas tem um fato que eu acho muito interessante daquela jovenzinha. Aquela jovenzinha só tem o dia do carnaval para visitar uma parenta, ou uma tia, ou uma avó que estava adoentada. E aí ela precisa sair, né? E a rua para passar. E ela vai, naquele momento, a rua está um pouco deserta, mas ela é observada por um grupo de rapazes que querem tentar estuprá-la, alguma questão assim, abusar, né, da jovem. E aí, só que ela não estava vendo muito o que estava acontecendo, mas ela ia em preces. Ela é em prece, porque ela sentiu alguma coisa e temeu, né? Ah, sim, meu Deus, me ajude a chegar até a casa do meu parente, tudo isso. Que ela faz a prece dela é captada no posto de socorro. E aí um dos espíritos, o que faz? Aciona uma patrulhinha. Aí a patrulhinha, o pessoal assim, engraçado, tá tudo tranquilo, mas tá dando vontade de dar uma volta. Aí ele dá uma volta. No que ele dá uma volta, os rapazes se assustam e a moça consegue chegar bem. Olha que interessante, gente, a postura mental dela. Ela estava saindo ali para prestar um favor. A questão da caridade, como a prece funciona. E essa é uma dica, porque nesse dia tem gente que trabalha. Aham. Alguns de nós podem necessitar ver um parente, ver um amigo, né? Uhum. Ou numa questão qualquer de trânsito. E a gente pode passar por uma situação dessa, não é só nossa, por um latrocínio, né? Uma tentativa, uma abordagem menos feliz. Então, nessa hora, a prece chega. A prece chega e o socorro é imediato. É Então, a gente tem que captado, né? trabalhar essa ideia também, né? Ah, mas eu vou rezar no carnaval? Vai sim. Reza por si, pelo ambiente, né? E pelos outros que estão necessitados dessa questão. Né? Pelos nossos Pelos nossos lares, lares, né? Que tem que exatamente. ser protegidos, né? Que Isso, são os nossos templos, né? Onde a exato. gente encontra ali o lugar para que a gente possa descansar o corpo, né? Descansar a alma e precisa estar sempre protegido a nossa família, né? Exato. Então, mesmo que a ambiência esteja conturbada, a gente tem que lembrar que por merecimento também, né? Eles nos ajudam muito. Me lembro de uma Ajuda. passagem do livro em que tem uma menina em depressão muito profunda, né? E num choro convulsivo ali, ela já sofrendo toda a influenciação ali, pensa em suicídio, Isso. né? E aí ela começa a chorar um choro que, na verdade, né? Às vezes a gente fala, para de chorar, né? Mas é um choro que bota para fora Aquela e dor, que né? aos poucos, né, ela foi adormecendo. Quer dizer, nesse momento de choro, ela estava recebendo o socorro Ajuda. e os espíritos vão ajudando ela a descansar daquele momento de sofrimento e a ter o tempo. Que depois do choro vem aquele cansaço, parece a criança, né? Que chora, 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 chora até dormir. Para que eles possam agir. E né? ela encontra, então, naquele momento, com uma parenta, né? Isso. E a parenta está toda a sustentação para ela continuar a caminhar, continuar a viver, a alegria de viver, né? Porque isso é uma outra questão que acontece nesse período.
Eu posso estar sozinha na minha casa e falar assim, puxa vida, está todo mundo bem. Olha a visão materialista, todo mundo bem, todo mundo alegre. Aí começo eu. Fulano viajou, né? Fulano foi assistir um desfile, fulano está no sítio, na casa, não sei o que. Está todo mundo bem, só eu que estou aqui. Olha o perigo. Só eu que estou aqui sozinha. Aí eu posso começar a fazer esse estado de menos-valia, né? A cultivar essa solidão doentia. E isso é perigosíssimo, porque é uma cama pronta para haver uma atuação negativa. E olha que você está tocando num ponto que é extremamente sensível nos dias de hoje, porque toda essa alegria, festa, viagem, né? Tá onde? Na palma da mão, Exato. no celular. Porque tá Exato. todo mundo postando quantos Exato. são felizes, Exatamente. o quanto estão vivendo coisas especiais. Exato. E a pessoa que não está vivendo, ela se sente, né, ali numa... Principalmente se tem um resíduo de alguma mágoa, né? Meus filhos foram, né? Minha nora acho que levou. Esse tipo de situação. Não me convidaram. Olha quantas questões que, nesse momento, se não for elaborado, se você não substituir, porque assim tem uma realidade. Mas você não tem opção? Claro que a gente sempre tem opção. Claro que tem, né? tem opção. Sempre tem opção. Muitas vezes a gente nega as opções, né? Exato. Eu me isolo, né? Eu me vitimizo, aí eu vou ficar naquele estado. E aí, é claro, isso durante 3 dias, se durar 3 dias, né? Porque quase sempre começa a pessoa a sentir assim, aí vai recorrer a um remédio que nem sempre é o indicado pelo médico. Mas alguma coisa para ver se me alivia, se relaxa. E olha a questão dos suicídios indiretos surgindo aí. Essa questão, né? Ou então come, né? Ou dorme. Uma série de situações ou maratona série. Ou maratona série. Então, vou aproveitar, vou maratonar todas as séries. E quais? Quais não vai séries? ser de alegria, não vai ser de sorriso, não vai ser de humor, né? Vai ser aquela situação bem pesada, porque é essa vibração que a criatura está. E aí a casa vai ficar cheia, a pessoa não vai ficar sozinha, não. A casa vai ficar assim, ó, cheio de gente com sofrimento, que pensa igual, ideias de vingança, de revide, uma série de situações negativas sendo plantadas ali, porque aí o doutor Bezerra de Menezes fala, porque a gente está distraído. A gente está distraído e muito, né? A gente joga praticamente assim, de canto, né? Assim, tipo, vigiar e orar, o que é isso mesmo? Para quê, né? Para que isso, né? Não vigia. E essas fronteiras da loucura, né, são exatamente isso. Os transtornos mentais são muitos, são ali que desabrocham, são ali. Às vezes a pessoa não tem nada antes, né? Depois é que vem síndrome do pânico, vem crise de ansiedade. Essas crises de ansiedade muitas vezes vêm diante do que a pessoa fez no carnaval, onde naquele período foi liberado, mas é o que ela não tem coragem de fazer durante o ano, porque tem ali a questão moral, a questão do filtro que ela não se permite, e ainda bem, né? Porque é aquela coisa interna, desejos internos e tal, muitas vezes que é liberado no momento e ela não consegue lidar depois com aquilo, né? Vem uma vergonha moral, vem uma ressaca moral e muita gente não segura isso. E não sai da situação, né? Não sai da Porque situação. aí, sem contar as amizades que são estabelecidas ali. Parcerias, né? As parcerias, exatamente. De encarnados e desencarnados. Então, o desencarnado atua e você consegue alguém que fala assim, mas é assim mesmo. Vou viver uma nova vida. Agora é que é bom, né? Porque quantas pessoas que acham que você ser irresponsável, não ter uma rotina, isso é muito bom. Tem gente que acha isso. Pois é. Mas, na verdade, isso vai causar uma dissociação, né? Neurológica, psicológica, porque não é possível isso, né? Em tudo existe ordem. Mesmo que seja a minha ordem diferente da sua, mas eu tenho que ter uma consciência da utilização do meu tempo. Exatamente isso. E logo no início do programa, a Deusa falou sobre o problema não ser a festa, em demonizar a festa, né? Eu me lembrei de uma amiga, ela é muito católica, muito fervorosa e tal,
mas é uma pessoa que adora dançar. Exato. Olha E só. ela não bebe, Uhum. né? Ela é muito, assim, muito concentrada nos afazeres dela, mas tem uma alegria de viver. Então, Exato. com ela tudo é festa, Uhum. mas dentro daqueles Exato, o padrões, padrão daqueles dela, limites, exato. né? Porque não tem nada demais dançar, Não não é? tem problema e Cantar, ela se nada disso tem diverte, demais, né? exatamente. O curioso pensar é que o bebê até cair, que a gente estava Exato. falando, serve muitas vezes de canal para a pessoa liberar uma alegria que ela não Não é costuma alegria, não liberar, é. porque ela E não até não, sente, não passa pela consciência, não não é? passa pela Exato. consciência. Então a gente chama de falsa alegria, né? É Exato. uma alegria estimulada Uhum. por uma bebida e a pessoa não sabe como lidar com isso também. Ela não Exato. sabe, porque é uma emoção que ela não conhece normalmente e de repente é liberada através da bebida. E muita gente se utiliza de vez em quando da bebida para se sentir mais Exato. Mais solto, sociável, eu fico mais soltinho, né? mais Fico soltinho. melhor, Os exatamente. introvertidos é que fazem muito Exato. isso, né? Então, essa liberação pode levar também à liberação de outras questões, Exato, né? Em exatamente. questões das quais a gente não concorda ou não é a forma que eu quero me mostrar, mas naquele momento eu estou me sentindo poderosa ou poderoso e com coragem, coragem de chegar na menina, coragem de Exato. fazer isso, de fazer aquilo, não tem problema nenhum, mas tem, porque a bebida ela dá uma distorção, né, da realidade. Isso. Ela afrouxa os laços, Exato. ela solta A censura, justamente né? a censura que a gente precisa, É. né? É como se tirasse o pé do freio. Vou tirar o É pé do porque para a freio. gente ainda não é, Denise, a aquisição. A Não gente está em é, treinamento, é treinamento. E exatamente. treinamento é assim, deixou de fazer um dia, eu Uhum. brinco muito com a atividade física, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, assim, né? Você tem um treino lá, deixou de fazer o treino, aí você já chega com um estranhamento danado, aí dói tudo. Aí dá vontade de não ir, porque dá preguiça, Uhum. né? E começa uma série de situações que você vai assim, puxa, você já tinha conquistado isso. Ah, Não tinha, você está treinando. E na nossa questão moral, a gente está treinando. a gente está Está treinando. treinando. E é difícil, não É é difícil, fácil, não, não é? né? A gente, quando a gente faz as leituras e todas, a gente se sente mais forte, mais Isso. encorajado a ser daquela forma. Quanto mais você lê, né, lê as leituras edificantes que a gente estava falando, mais você vai te inspirando a buscar aquele caminho. Da Exato. mesma forma, acontece ao contrário. Exatamente. Porque é onde está a sua sintonia. Aonde eu sintonizo Vem é Jesus de onde se novo, né? abre o Onde caminho. estará o seu tesouro? Está o seu coração, né? Onde está o seu coração. Então, é onde eu me abro. Então, é onde eu vou estar perambulando. Se eu crio um comportamento, é difícil depois mudar o comportamento, até que ele Exato. se estabeleça com firmeza, né? Que você não titubeie tanto, né? Exato. Que você não caia tanto. Fica complicado. Mesmo quando se estabelece o comportamento, como você estava falando, eu malho, 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 malho. Aí o dia que eu não malho, nossa, fica tão Pois é. difícil ir no outro dia. Exato. Com doce é a mesma coisa. Vai fazer dieta de Isso. açúcar? Vai tirar o açúcar? Açúcar é um Tosse, né? veneno, é um vício, né? Uhum. Então, é uma delícia. A gente não está Né, questionando né? isso, Não não está é isso. demonizando o açúcar, não. Mas o momento que você tira o açúcar, que dá aquela sensação Prazer, né? de prazer e tal, você entra em abstinência, leva um tempo, mas você consegue estabelecer um comportamento e passa a não sentir falta do açúcar. Se sente forte e vai provar do açúcar. O que acontece? Pronto. Os dias É seguintes só vão por ser osso, de exatamente, de doce, doçura. de Exatamente. doçura, né? São exemplos que a gente está dando. Como é que a gente, ao entrar numa festa, como a gente tem que entrar consciente, né? Porque eu posso não ter feito várias coisas durante muitos anos das nossas Exato. vidas nessa existência. Mas a gente tem as outras existências guardadas dentro de nós. E a Deusa deu um exemplo legal do livro, que é na hora que bota a fantasia, como se você trouxesse tudo aquilo de volta, né? É como se você trouxesse encarnações passadas que vão se exteriorizar ali diante de alguma coisa que talvez você não esteja tão firme para levar aquilo com sabedoria.
é até chamada ópera popular. Né? E a gente sabe o trabalho do ator Uhum. para trabalhar o laboratório para trabalhar um personagem e tem o trabalho para retirar o Para personagem. retirar o Não é? personagem. Muitos até têm que Uhum. recorrer à psicologia, à psicanálise, né? Para retirar o personagem, porque está entronizado ali, né? Isso. E olha, são profissionais que têm o trabalho, mas são humanos, né? Agora imagina, aí a pessoa fala, mas ali é só naquele dia, não é, porque tem os ensaios. Né? E agora, então, está cada vez mais marcado, né? Tem as coreografias, tem tudo isso. Uhum. Então, a pessoa vai entrando no clima. Ela Vai vai entrando no entrando. clima para fazer, né? Quer dizer, para depois tirar aquilo tudo, não é uma coisa tão simples, e porque a pessoa não sabe, Uhum. ela não se preocupa em tirar. E aí começa o resquício, começa a respingar na sua vida Ela do se dia a dia. mistura, né? Você vê que muitos Exato, casais são formados quando fazem pares, né? exato. A É gente teve isso. uma vez uma pessoa, né, que fez uma peça de teatro onde ela era uma vilã, assim, das piores. Ela teve que vir para o tratamento espiritual para conseguir separar, porque ela entrou naquela perturbação toda, ela Exato. entrou naquela, né, vem com tudo aquilo e ela não conseguia mais separar. Então, Exato. ela dentro de casa, ela se tornou uma vilã, que ela Exato, não era antes, né? exato. Ou era, Pois é, mas mas estava lá ela guardadinho, né? estava guardadinho. Então, muitas vezes, ao tocar nesses pontos, são gatilhos, né? Exato, Para acordar exatamente. alguma coisa que a gente tem ali, que a gente, opa, pode só. Exatamente. Tem alguma coisa aqui, então vamos cuidar, A né? gente vai vendo que vai havendo uma lei de progresso, né? Porque houve um momento que era só sexualidade, né? Uhum. Agora se procura temas, né? A questão dos povos primitivos, né? Do Yanomami, já está se procurando temas sociais, Uhum. talvez para levar as pessoas a pensarem um pouquinho mais, né? Uhum. A Uhum. pensarem um pouquinho mais. Então, a gente vê assim, ô Denise, Deus é tão bom que se da guerra faz um bem, do carnaval, né? É claro que ele vai poder fazer alguma coisa melhor, mas para isso a pessoa tem que estar predisposta, a ter olho de ver. É ter olho Né? de ver. Tem que Olhos de ter um enxergar. olhar diferente, porque com certeza a espiritualidade, ele sabe que não é destruindo de uma hora para outra que vai resolver, porque aí você acaba um evento, vem outro. Né? Uhum. Não vai ser destruindo o evento, mas oferecendo uma possibilidade de uma reflexão maior, alguma coisa mais complexa, né? Que a criatura tem que estudar, tem que pensar, para desvincular só daquela questão do prazer e da sensação material. Né? Eu tenho Isso. observado um tanto isso. Né? É a questão hedonista, né? A questão Exato. muito os sentidos ali, a flor da Exato. pele e o como que a gente acaba percebendo o mundo só através dos cinco Exatamente, sentidos, né? exatamente. Se a gente não aciona o poder do nosso sexto, Exato. sétimo, oitavo, né? terceiro, a gente vive só o mundo material, Exatamente. né? Para quem se propõe, para quem acredita no mundo espiritual, em além da matéria, precisa acionar os outros sentidos que Exatamente. estão ali para todo mundo. E nessa hora, se a criatura não aciona e eu estou, a minha oração pode fazer isso. A minha oração pode fazer com que aquelas criaturas possam, durante o sono físico, encontrar com seus amores, encontrar com o amigo espiritual, né? E dar uma ajeitada, né? Uma arrumada naquelas questões que vão causar dor daqui a pouco, ou que já são dores que de repente explodem. E aí pode explodir sobre a forma de agressividade, né? Sobre a forma de separações, né? Sobre a forma da criatura, de repente ela muda, ela apresenta uma outra personalidade, as obsessões, gente. Como é fácil Como é a fácil. gente entrar num painel desse. Então, assim, é vibrar pelo melhor daquele outro que ainda não tem o recurso que eu tenho, nem a compreensão que eu tenho. Não é se julgar melhor, não, mas se disponibilizar para que o melhor aconteça, né? É isso mesmo. A gente estava falando sobre leituras edificantes, né? Você Isso, estava dando o exatamente. exemplo do Paulo Estevam, Isso. de Emmanuel, né? O Uhum. livro que veio pelo Chico. É só um exemplo.
Porque a gente estava falando justamente da quantidade de livros que estão à nossa disposição, que nem precisaríamos de muitos se a gente conseguisse botar em Exato. prática aqueles poucos, né? Olha, Chico levando só o Evangelho. Na verdade, são livros que têm o poder de conectar você Com o ideal. com o ideal. Né? Você estava falando da fé, Exato. né? Da fé ali, da força, da superação Esse de neocórtex, qualquer né? coisa. Essa casa, essa Uhum. casa mental superior, dos ideais nobres, a gente precisa disso. Porque senão a gente fica só ali no rasinho No da reptiliano, materialidade, né? reptiliano, pois é. E aí isso aí não é para o Filho de Deus, né? O Filho de Deus a gente tem uma destinação maior. Ou pelo menos quem se decidiu por esse. Né? Exato. E eu penso, sabe, assim, como é que a gente está gastando o nosso corpo e como a gente está gastando o nosso tempo, né? São dois tesouros É uma boa preciosíssimos, reflexão. não é? Uma Como eu boa estou gastando reflexão. meu... Assim, depois eu tenho um feriadão, né? Para a maioria é um feriadão, né? Depois do feriadão eu tenho que estar lindão, bonzão, né? Felizão. Será que na quarta-feira é esse sentimento? Se eu tiver esse sentimento, foi um feliz carnaval. Agora, se eu estiver deprimido, que pena que acabou, vai começar o trabalho tudo de novo, esse tipo de coisa é sinal, gente, que eu não me permiti ficar bem. Porque eu posso me permitir. Uhum. Então, nesse período, eu vou pensar, o que vai fazer bem? Eu quero viajar? Viaja. Eu vou aproveitar para estudar, dar uma reorganizada na minha casa? Tudo bem. Agora, a gente sempre puxa a brasa para a sardinha da gente, né? As casas espíritas, né, gente? Uhum. Eu, pessoalmente, no Leon Denis, a gente fala sobre família, parentesco, filiação, ideias inatas, vamos trabalhar aqui um pouquinho a questão de autismo, THA, né? Vamos trabalhar semelhanças físicas e morais, parecença, parentesco, filiação. Então, vai ser um momento muito bom, né? E que você troca, conhece amigos, é divertido. Eu sempre faço, gente, encontro na palestra, E sempre tem boas opções como não é essa, isso? né? Então você vai ter os centros de interesse no último dia, são as oficinas, umas oficinas que o pessoal está fazendo com esmero muito grande, a família de Jesus, com personagem, teatro. Então tem muita coisa boa. E quando eu saio de um evento desse, eu saio bem. Eu vi beleza, né? Eu me contactei com pessoas, eu adquiri conhecimento, quer dizer, é um lazer também. E utilizar o feriado de forma produtiva e como uma oportunidade para o desenvolvimento do espírito. Isso. Né? Aí, quando acabou, eu falei assim, puxa, foi bom, né? Eu posso até assim, quem o trabalhador fala, puxa, estou cansado, mas estou feliz. Estou feliz, é essa a questão. Deusa, na época que a gente está vivendo, nesse momento agora, dá para gastar tempo? Não dá. Eu gosto muito de uma amiga, a Eneida, né, que é Eneida Caruso, que é médica, ela fala assim, nós somos os que sobramos. Nós somos a sobra da Covid. Gente, se a gente sobrou, tem que fazer alguma coisa, né? A gente já é a sobra. E aí, como sobra, a gente vai se comportar como o resto? Não, né? A gente tem que aproveitar muito. E assim, a bênção que o Papai do Céu está dando pra gente, ser feliz. Então, olha só, a proposta de hoje talvez seria, né? Nas fronteiras da alegria, da responsabilidade, da vida, nas fronteiras ali de estar em comunhão com Jesus. Passar para o lado de lá, às vezes não é fácil, né? A porta é estreita, é muito mais difícil, mas ela é possível, é escolha. Escolha todos os dias. Exatamente. Não é, a gente precisa aproveitar esse tempo, né? Que é um tempo de construir amizades, é um tempo de reequilibrar alguma das questões, todas não, gente, mas tem questões nossas que já dá para ser resolvida agora. Né? Ficar com um pouquinho de mais calma. É um tempo que a gente pode começar a enriquecer o conhecimento. E quando a gente fala conhecimento, não é o conhecimento acadêmico, é o conhecimento da vida. Quantas coisas na minha vida que eu não estava vendo e que agora eu posso ver. Não é? Ai, muito obrigada. Eu que agradeço, Denise. Foi um prazer muito estar bom aqui mesmo. com vocês. Receber a ela ótimo, não é, gente? É isso. Muito obrigada. Então, ficamos com vocês. Um bom carnaval para vocês. Escolham passar por esse período da melhor forma possível. Beijo a todos. Um beijinho.